esse tema, gente, que eu escolhi hoje, eu acho que eu senti, assim, ser muito oportuno em virtude da frequência dos casos que eu atendo, que tem concomitante ali um diagnóstico, né, que na medicina tradicional a gente coloca como síndrome metabólica. Então, dentro dessa proposta que eu tenho aqui na página de falar sobre inflamação sistêmica, né, a abordagem para desinflamação, para as doenças crônicas inflamatórias. Então, vinculando isso com a experiência profissional do dia a dia, eu achei oportuno esse tema. Oi, amiga, que bom que você está aqui. A doutora Samara ensina muita coisa pra gente. Isso aí, boa noite, Railde. Que bom, bem-vindos. Então, assim, teve até um caso recente, né? Já tem um tempo que eu tô querendo abordar sobre esse assunto aqui na página, principalmente esteatose hepática, que eu vou mencionar durante esse talk um pouquinho mais pra frente. Então, juntou, né, que eu tenho atendido pacientes, inclusive mais recentes, que me ativaram a memória desse interesse que eu tenho de comentar sobre esse assunto com vocês. Então, por isso que eu escolhi ele pra gente falar hoje. De uma forma geral, assim, eu observo que no consultório eu tenho atendido pacientes mulheres que vêm muito por conta da questão da atividade autoimune, questões de predominância estrogênica, seja enxaqueca, alterações do ciclo menstrual. Já em homens, eu observo que tem mais uma tendência com a questão da preocupação com peso, com o futuro, né? Risco de diabetes, história familiar. E, na verdade, isso aí é mais uma divisão, eu diria, formal dentro da medicina tradicional, né, nesses grupos, mas que, na verdade, todos eles estão unidos pela questão da inflamação sistêmica crônica, né? E é por isso, inclusive, que vou retomar que eu tenho abordado esse tema aqui na página, primeiramente por ter sido um interesse pessoal, né? Eu tenho doença autoimune, então nessa busca de novos tratamentos, de novas abordagens, né? De não me conformar com aquilo que vinha acontecendo e se acumulando, eu resolvi caminhar, né? Por esse caminho, criar, na verdade, até mesmo, né? Um caminho meu mesmo com a medicina funcional. Então a gente vai agregando muita coisa, muito conhecimento com uma abordagem diferente. Tenho primeiro, né, como eu mencionei, aplicado isso na minha própria vida e em seguida usado, né, dessas novas estratégias, dessas novas visões, dessas novas abordagens no tratamento dos pacientes para ajudá-los no encaminhamento com de forma mais feliz, até eu diria, dos seus problemas, e compartilhado com vocês aqui que não são meus pacientes necessariamente, né, mas tem muita gente aqui que não é meu paciente, mas que acompanha o conteúdo e que eu recebo muito feedback de que podem desfrutar já das mudanças que vão conseguindo implementar na vida com base naquilo que eu vou falando, né, resultados. Isso é muito bom. Eu gosto muito de ter esse feedback quando as pessoas, né, me falam, eu tenho seguido as postagens, segui isso, tenho feito aquelas mudanças alimentares, isso tem repercutido de tal forma e me ajudado, enfim. Muito bom, tá bem? Então, vamos entrando já mais ainda, né, no assunto. Como eu disse, eu tenho visto esses destaques, né, dos grupos diferentes de homem e mulher que vêm mais ao atendimento, né, com essas demandas que eu mencionei aí, mas que tudo, na verdade, tem o mesmo fundo, que é a inflamação sistêmica, e isso é importante entender, independente se o paciente tem doença autoimune, enxaqueca, se chega com problemas no ciclo menstrual, cólica demais, ou se já chega com aumento de peso, aumentou o peso e não consegue emagrecer, se chega porque tem uma história familiar de glicemia alta,
de diabetes, e em alguns exames anteriores já tava assim um pouco, alguns sinais ali alertando. Tudo isso aí, gente, é tudo farinha do mesmo saco, assim, eu diria, né? Às vezes eles vão por caminhos diferentes, mas na raiz ali tá tudo com inflamação sistêmica. E os desfechos disso aí não é por um acaso, costumam também ser muito parecidos. Então, não é por um acaso que paciente com doença autoimune lá na frente muitas vezes desenvolve esteatose hepática, paciente com enxaqueca com esteatose hepática, e no futuro ainda também, né, falando mais a longo prazo, isso aí acaba desembocando em acidentes, em eventos cardiovasculares, infarto, acidentes cerebrais, né? Derrame, isquemia, doenças neurodegenerativas, queda da produção cognitiva, né, do desempenho cognitivo, isso aí mais pra frente. Mas antes aqui, o que tava? Inflamação sistêmica. Então, às vezes, o paciente, mulher, às vezes, por vários motivos, tem mais tendência a desenvolver autoimunidade, os homens vêm mais com essa questão da síndrome metabólica, mas tem que ter essa abordagem integral, tá? Porque vários problemas que são identificados nesses grupos, né, que às vezes a gente coloca diferentes, na verdade, são problemas em comum. Então, a síndrome metabólica em si, gente, classicamente é uma síndrome que, se a gente for fazer um diagnóstico formal, ela preenche aí 3 de 4 critérios, que são relacionados com a circunferência abdominal, que está relacionado com a deposição de gordura abdominal, e aí para homem e mulher tem valores diferentes, valores da pressão um pouco mais elevados, ali em torno de 130 por 85, maior ou igual a isso, né, sistólica e diastólica, entra como critério da síndrome metabólica, alterações do HDL, e homem e mulher tem valores diferentes também, ou até mesmo do LDL, tá bem? E a glicemia, tá? Então, esses aí são parâmetros 3 de 4 que a gente usa para preencher síndrome metabólica. A síndrome metabólica em si não é uma doença. Na verdade, ela é um grande fator de risco. O ponto chave de fazer o diagnóstico da síndrome metabólica é porque ela é um grande fator de risco para outras doenças que vêm em seguida, principalmente cardiovasculares, mas não somente, como eu disse aí, entram também neurodegenerativas, dentre outros. Agora, quando a gente tem a visão da inflamação sistêmica, você nem precisa, né? Isso que vocês precisam também ter claro em mente. Vocês não precisam chegar ao ponto de ter o diagnóstico de uma síndrome metabólica para aí, então, começar a fazer alguma coisa. Começa a fazer antes. Então, quando a gente tem essa visão da inflamação, de marcadores inflamatórios, né? De como que já está desajustado no metabolismo aqui, a gente antecipa. Olha, se você não fizer nada, você vai caminhar para o síndrome metabólica. E se você não fizer nada com a síndrome metabólica, você vai caminhar para aquilo, né? Então, quando o paciente já tem essa visão e já chega com essa perspicácia aí, eu quero tomar as rédeas da minha saúde, a gente antecipa diagnósticos. Esse é um grande ponto, um grande trabalho que a gente faz quando a gente está com a visão da inflamação sistêmica, e usando disso em estratégias de longevidade saudável. Dando uma hidratada aqui. Então, eu selecionei 2 casos do consultório para compartilhar com vocês essa experiência, né, os quadros deles, porque são eventos comuns, coisas comuns, e que pode servir aí, se não for exatamente o seu quadro, serve para você ter parâmetro para acender a luzinha aí. Então, acho que o ano passado, certo? Foi o ano passado, sim. Eu atendi um paciente, por exemplo, que chegou para mim, na verdade, foi no momento da pandemia, tá? Já tinha começado a pandemia. E aí, esse paciente chegou para mim com o motivo principal da consulta,
querendo usar alguns suplementos para melhorar a imunidade. Então tinha ouvido falar que o zinco era interessante, que a vitamina D, e aí foi mais ou menos assim, essa demanda inicial. E durante a consulta, como é de praxe, claro, eu sempre faço uma avaliação integral, então eu não vou simplesmente prescrever suplemento. Vamos ver como que você tá, até mesmo porque é importante vocês terem essa noção. Suplemento sozinho, eu já abordei isso aqui na página, eu falo direto. Suplemento é cereja de bolo. O que vai te dar uma estruturação de saúde? Estilo de vida. São seus hábitos, é a sua rotina. A suplementação vem para ajudar. Então, para esse paciente, fazendo a avaliação completa dele, o que já aconteceu ali de diagnóstico logo na entrada? Uma circunferência abdominal aumentada, então esse paciente vinha com uma história de aumento de peso há alguns anos, sedentarismo, uma história de colesterol e triglicérides também aumentados. Veja bem, tudo isso aí é critério de síndrome metabólica. E, além disso, já chegou com uma história assim de que um médico há um tempo tinha visto lá gordura no fígado. E eu preciso chamar a atenção de vocês, gente, porque isso é muito comum, às vezes com muita frequência isso acontece. O paciente chega para mim, quando já chega, né, sabendo que tem na sua história gordura no fígado, não dá devida atenção para isso. Então, assim, parece que tem uma certa despreocupação em relação a esse problema, mas eu vou mais para frente chamar a atenção de vocês, retomar esse assunto, porque a gordura no fígado, gente, não é uma gordura qualquer, tá? Ela não é simplesmente uma gordurinha que tá na barriguinha, não é o mesmo tipo de gordura, tá bem? Então esse paciente já tinha essa história. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para outra coisa. Eu disse que suplemento não é o que vai resolver o problema de saúde de vocês. Ele é mais para cereja do bolo. Segundo que, quando você quer melhorar a sua imunidade, né, pensando aí, por exemplo, no Covid, né, na Covid e em qualquer outras doenças infecto-contagiosas, o que mais vai garantir a sua imunidade é o seu estilo de vida, tá bem? É você estar com a saúde bem, com seus hábitos bons e bem sedimentados. Então, esse paciente já chegou aí, por exemplo, sem fazer atividade física, que é um fator de risco, eu diria, tá? Sedentarismo é fator de risco para qualquer doença, inclusive infecciosas. E mais esses outros que eu mencionei para vocês. Triglicérides elevado, e eu confirmei isso com os exames que eu solicitei na avaliação, colesterol elevado, a esteatose hepática que não tinha saído, tava lá, tá? E no mais acho que era isso. Então assim, gente, essa gordurinha no fígado aí, esteatose hepática, gente, a gordura visceral, né, que muitas vezes a gente vai identificar por meio da gordura no fígado. Muitas vezes o diagnóstico a gente consegue fazer isso tanto pela avaliação clínica e laboratorial quanto exame de imagem. No ultrassom, né, tem ali uma imagem sugestiva de depósito de gordura no fígado, que é isso que vai permitir pra gente fazer esse diagnóstico de esteatose hepática. Ela é uma gordura, gente, extremamente mobilizável. Então, quando na verdade a gordura subcutânea, que é aquela que fica embaixo da pele, ela muitas vezes tende a ficar mais como depósito de energia, a gordura visceral não, ela circula muito e ela é muito inflamatória. Aquilo ali é uma bombinha de inflamação. Então, quando vocês pensarem em gordura no fígado, pensem nisso. É uma bombinha inflamatória, tá? Essa gordura está muito mais relacionada com aumento de triglicérides, aumento do colesterol ruim, oxidação dessas gorduras, porque não é simplesmente a gordura no sangue, né? O colesterol no sangue que é ruim, é o colesterol que deposita na artéria e que ele é oxidado. Ali vai começar um processo inflamatório arterial, que vai fazer o aumento de placa, né? A aterosclerose, e a inflamação vai soltar coágulos, levar para eventos trombóticos, tanto à distância quanto locais, e é por isso que uma artéria, por exemplo, do coração fecha, porque uma plaquinha dessa inflamada cresce, pode romper, gerar um processo ali de coagulação, e aí coagula e gera um trombo ali para a circulação. Isso aí leva para um infarto pela isquemia, né, pela dificuldade de circulação do oxigênio e oxigenação do tecido. Então, assim, a gordura do fígado, ela é muito pior
e a gordura visceral, né? Quando eu tô falando gordura do fígado, eu entendo a gordura depositada num órgão, numa víscera, ela é muito pior do que uma gordura que tá ali, por exemplo, gordura de culote, gordura de bunda, gordura de perna. Tradicionalmente, essa gordura aí, qualquer gordura, gente, qualquer IMC, índice de massa corporal, em que tem uma predominância de gordura, é ruim, tá? Um índice de gordura acima daquilo que que a gente considera saudável vai ser ruim. Pior ainda se essa gordura tiver com um padrão visceral, entenderam? Agora, ruim a parte boa é que essa gordura é mais fácil de sair do que a gordura de depósito ali de culote, de bunda, tá? De perna, entendeu? Por quê? Primeiro, porque ela é uma gordura, como eu disse, ela é muito mais ativa. Tá? Ela circula muito mais e ela tem muito mais receptor, por exemplo, para catecolaminas, a adrenalina e outros transmissores desse aí. Então, assim, quando você, por exemplo, começa no indivíduo sedentário, que normalmente é o padrão, né, de quem tá aí com esteatose hepática, você começa a atividade física gera adrenalina, gera outros transmissores. Isso aí tem uma atividade na gordura visceral muito maior, inclusive, do que na gordura de depósito de culote, de esses outros de depósito de energia, entendeu? Então, ela é uma gordura muito mais mobilizável, até mesmo para gerar energia também. Então, ela é mais fácil de sair. Essa é a parte boa. Ela é pior porque ela é muito mais inflamatória e a repercussão dela é muito pior, mas ela é melhor no sentido que ela sai mais fácil, o que é ótimo. Por quê? Porque voltamos. Implementando estilo de vida adequado, você consegue mobilizar muito mais essa gordura e se livrar dela. Esse tem que ser um foco. Quem tem, gente, diagnóstico de gordura no fígado, não é pra... eu tenho uma gordurinha ali. Não é uma gordurinha, não é pra ficar fazendo carinho com essa gordurinha. Deixa ela aqui, depois eu resolvo. Não, é pra resolver agora. E vocês precisam assumir, eu falo isso com os pacientes, você precisa assumir, pegar esse boi pelo chifre, tá bom? Porque isso aí tá na mão de vocês. Primeiro pilar e principal, estilo de vida. E depois vem as outras coisas, outras terapias que a gente pode agregar. Então, esse paciente que eu mencionei que estava com esse quadro aí, que é o primeiro caso que eu estou trazendo para vocês, é um paciente, por exemplo, que já na consulta, já com esses diagnósticos, eu alertei ele. Olha, você não tá fazendo atividade física, tá sedentário, a sua gordura, a sua circunferência abdominal tá aumentado, o seu triglicérides tá aumentado, o seu colesterol tá aumentado, a sua insulina tá aumentada, esse paciente estava com padrão. Quando tem isso tudo aí, gente, normalmente tem junto uma resistência insulínica, e esse paciente estava com resistência insulínica também. Insulina bem alta, tá? O meu parâmetro de insulina ideal, gente, não é valor de referência, tá? Sensibilidade à insulina, para mim, tá ali com uma insulina de jejum em torno de 5, é baixa, tá? Às vezes em valor de referência vem 10, 12. 10, 12 já é resistência insulínica, gente. Agora, outra coisa, resistência insulínica não é só com a insulina de jejum. Às vezes tem paciente que tá com a insulina de jejum normal no valor, ok, mas quando a gente faz uma curva, quando coloca ali esse paciente com a exposição a glicose, né, ele tem uma resposta insulínica muito alta. Então, a gente às vezes precisa fazer a curva de insulina para identificar esse padrão de resistência insulínica, tá? Só chamando a atenção para o diagnóstico. Agora, isso aí é muito importante, inclusive, antes mesmo do indivíduo aumentar a circunferência abdominal, aumentar triglicérides, aumentar colesterol, você pode saber que muito provavelmente tinha lá resistência insulínica. Então, se você quer fazer o diagnóstico antes mesmo de chegar numa síndrome metabólica, um dos pontos para ser investigado é a resistência insulínica. E aproveito para chamar a atenção, resistência insulínica também por si só não é o problema. Ela também é reflexo. Antes da resistência insulínica tem outras alterações, tanto do metabolismo mais de estilo de vida também, que vão levar à resistência insulínica, tá bom? Mas a gente normalmente vai confirmar que isso tudo, esses problemas estão acontecendo, dentre os fatores, com a insulina aumentada. Então, eu alertei esse paciente, olha, você já tem isso tudo aqui, você tem que tomar cuidado, né? A gente tem que implementar aqui o estilo de vida, as mudanças que são necessárias. Vamos entrar com as terapias orais, eu entro também com terapias injetáveis para os meus pacientes, porque a gente acelera muito o resultado com essas terapias.
E aí, alertei ele. Se você não fizer nada, né? Primeiro que se você tá querendo melhorar a imunidade com um padrão desse, vai ser difícil, tá? Você tem que começar a movimentar uma roda que você não tá movimentando para ter esse efeito que você quer de melhora da sua imunidade. Outra coisa, se você não fizer nada, além de você não ter essa resposta imune tão boa, você naturalmente, nesse caminho que você tá aqui, vai começar a surgir hipertensão, diabetes, tá? Então tem que agir, tá? Tem que fazer alguma coisa. O que aconteceu, gente? Foi muito interessante, porque aí esse paciente, pouco tempo depois, umas 2 semanas mais ou menos depois da consulta, a gente nem tinha iniciado ainda o tratamento, ele me ligou e falou que estava preocupado porque tinha tido, assim, há alguns dias, sensação de tontura, mal-estar, né, e que estava durando, e aí até achou que a pressão dele pudesse estar baixa por algum motivo, e aí foi medir a pressão, ela estava alta, e ele tomou um susto. Por quê? Porque eu não esperava aquilo. E aí ele questionou o que poderia ser aquilo. Foi muito interessante. Por quê? Porque ele chegou e falou assim, mas eu achei que a minha pressão, se fosse aumentar, quando aumentasse, fosse aumentar assim, aos poucos, porque eu nunca tive pressão alta. Ele não tinha pressão alta ainda, mas ele tinha todos os preditores que levariam a uma hipertensão arterial, como eu disse pra vocês. E aí ele falou, mas eu achei que minha pressão sempre foi 11/7, eu achei que fosse aumentar assim, fosse pra 13/8, depois 14. Gente, o corpo não tem medida, o corpo não sabe fazer conta, entendeu? Tenham isso claro. Se a sua pressão de repente aumentar, ela pode se aumentar de vez. Não tem isso de que vai aumentar aos pouquinhos. Você já tem todos os fatores de risco, ainda mais que eu comentei isso com ele, para ter hipertensão. Então, começa a agir o mais rápido possível. E coincidentemente esse caso aí foi muito interessante porque esse paciente desenvolveu um quadro inicial de... A gente não fala que isso, assim, já fechou a hipertensão arterial, porque isso aí, inclusive, pode diminuir, inclusive, com mudanças de estilo de vida, mas a pressão já subiu. E já teve até repercussão no estado geral dele, entendeu? Em virtude disso. Então, esse caso aí é para chamar a atenção de vocês dessa questão da síndrome metabólica, né? Relacionando aí com a imunidade, com as repercussões que isso pode... desenvolver, a própria esteatose hepática, tanto que isso é inflamatório. Então, a qualquer hora, gente, se uma pessoa tem esteatose hepática, vou deixar quietinho, a qualquer hora pode vir alguma coisa. Uma hipertensão, tá? Isso é muito... A gente não tem controle sobre isso. A gente sabe o seguinte, você tem os fatores de risco. A qualquer hora pode dar um problema, até que o problema vem, tá? E aí, às vezes, o paciente fica assustado, mas a história natural é essa. Se você não fizer nada pra sair disso aí, os problemas vão chegar, tá bem? O segundo caso que eu quero trazer para vocês, também vinculado com essa questão da síndrome metabólica, é também de um paciente homem que veio preocupado com essa questão do envelhecimento, fazer um check-up, história familiar de diabetes, de câncer de próstata. Tinha já percebido, esse paciente aí tinha menos de 40 anos, em torno de 35 anos, mas ele já tinha percebido algumas alterações assim, em termos de disposição, de memória, tá? Lembra que eu falei lá no começo? Síndrome metabólica tá relacionado, né, a inflamação como um todo, não só da síndrome metabólica, mas com alterações futuras de doença neurodegenerativa. Mas você vai fazer diagnóstico de doença neurodegenerativa daí uns 30 anos. Se você já tem alteração de memória, por exemplo, se você tem 30 anos, 35, já tá percebendo que a sua memória não tá boa, é claro que isso é um sinal de alarme, gente. Memória não é pra ficar ruim assim do nada, tá? A gente não pode, com certeza, dizer que isso aí vai virar um Alzheimer, né, ou qualquer outra demência, mas alteração da memória já é um sinal inflamatório. E esse paciente tinha percebido isso. A memória dele já não estava tão boa, a disposição, aumento de peso sem conseguir emagrecer. Então, mais uma vez, a gente fez uma avaliação completa nesse paciente que estava com aumento da circunferência abdominal também. Nos exames, identifiquei um HDL muito baixo, triglicérides alto, conforme lá os critérios da síndrome metabólica. Até que a pressão dele não estava
aumentada, mas ele já tinha 3 dos 4 critérios, né, que formalmente cai no diagnóstico da medicina tradicional convencional, né, na síndrome metabólica, mas sedentário, tudo isso aí, gente, eu nem preciso chegar a fechar 3 de 4 critérios. Se o paciente já tem resistência insulínica e esse paciente já tinha também história de resistência insulínica, aumento da circunferência abdominal, sedentarismo, né, o aumento do peso no geral, isso tudo para mim já é sinal de alarme, tá? E esse paciente, na avaliação, pediu os exames, estava lá também, esteatose hepática. Não é por um acaso que essa esteatose hepática vem nesse cenário aí, de sedentarismo, aumento de circunferência abdominal, tá? Desregulação do perfil lipídico. O perfil lipídico muitas vezes desregula porque o paciente tem esteatose hepática. Andam juntos, tá? O fígado é um órgão central no metabolismo de colesterol e dos nossos lipídios, né? Como um todo. Então, nesse paciente aí, a gente tive com ele essa mesma conversa, né, dos fatores de risco, e esse paciente, inclusive, que tinha uma preocupação grande com histórico familiar de câncer de próstata, já mencionei isso aqui na página, vou chamar a atenção de vocês novamente. O principal fator que vocês têm que trabalhar quando tem essa preocupação de câncer de próstata, mas também outros tipos de câncer de mama, por exemplo, é a resistência insulínica, tá? Trabalhem com isso. Então, esse paciente aí eu alertei, né, e a gente fez uma programação de tratamento, tanto oral quanto injetável, quanto estilo de vida, ajustar o que precisava ser ajustado. E interessante que quando eu estava conversando mais sobre a proposta de tratamento com esse paciente, uma das queixas dele era queda de cabelo, que o cabelo tinha começado a cair demais. Gente, já atendi vários, isso acontece muito com homem, vários pacientes que chegam com história de queda de cabelo. Quando a gente vai fazer a avaliação metabólica, tá lá a insulina altíssima, tá? Padrão de resistência insulínica, depósito de gordura, não necessariamente visceral, às vezes até gordura subcutânea mesmo, gordura abdominal. Muitas vezes um padrão irregular de atividade física e o cabelo cai. E o que acontece? Esse paciente, por exemplo, ele foi no dermatologista por conta dessa queixa específica e o dermatologista sugeriu para ele minoxidil e finasterida. Gente, não adianta você passar finasterida para um paciente desse que você tá colocando tampa numa panela de pressão que tá borbulhando e em cima de um fogo alto, tá? Grande fator responsável para esse cabelo tá caindo é a desregulação metabólica. E aí não adianta você colocar a finasterida. A finasterida, inclusive, que tem um impacto muito grande no perfil hormonal, né, da própria testosterona, chama a atenção de vocês que é muito comum na síndrome metabólica haver uma queda da testosterona. Pacientes que têm esteatose hepática, muitas vezes tem uma queda na testosterona, porque a própria gordura, a gordura visceral faz isso, a gordura de tecido subcutâneo faz isso. Gordura tem uma enzima que transforma a testosterona em metabólitos do estrogênio. Então, a baixa testosterona não é por um acaso que esse paciente muitas vezes fica também com desânimo, perda de energia, cansaço, às vezes em graus mais avançados pode acometer a libido, queda da libido. Por quê? Porque a testosterona tá virando estrogênio. E não adianta você dar uma finasterida para esse paciente. Gente, você tem que regular o metabolismo dele. Então não adianta ficar olhando assim, ó, bitolado. Tem que olhar o metabolismo como um todo. Inclusive, esses pacientes que eu venho tratando, né, ajustando o metabolismo, muitas vezes eles observam que o cabelo cai drasticamente de cair, né? Pelo menos diminui muito a queda capilar. Tem outros fatores que a gente pode abordar e fazer, mas um fator fundamental, trabalhar com esse desvio metabólico, tá? Porque isso repercute. Então, assim, desde queda de cabelo, que às vezes vai lá tentar resolver com um dermatologista, até
aumento na incidência de câncer, que é o que eu comentei com vocês aqui, câncer de próstata, câncer de mama, tudo isso aí, gente, tem que ter uma visão desse metabolismo, desse perfil inflamatório, do que está acontecendo com os eixos hormonais desse paciente, porque senão fica limitado, você não vai resolver o problema. Não vai resolver e vai deixar ele para depois, tá? Se arrastar um problema aí que se sabe-se lá quanto tempo vai durar, tá bem? Bom, alguma dúvida? Eu vi que teve gente que mandou mensagem aqui enquanto eu tava falando, não deu pra eu ler. Enfim, teve uma pessoa que colocou aqui, há 10 anos fui diagnosticada com hipertensão e nunca se falou em tratar a causa. Se tivesse tratado as causas, tudo seria diferente. Com certeza, gente. Essa questão da queda de cabelo. O cabelo tá caindo, qual que é o protocolo? Passar finasterida. Vai lá, passa finasterida e aí? E o resto? Não é muito melhor você identificar o cabelo tá caindo, tem aqui um padrão de alteração metabólica? Vamos corrigir isso aqui, porque aí você não vai reduzir, não é só a queda de cabelo. Você vai melhorar a queda de cabelo, vai melhorar a libido, vai melhorar a disposição, vai melhorar a memória, vai melhorar tudo. Inclusive cabelo, diminuir a chance de evolução, né, para câncer. Agora, outro ponto que eu só vou fechar com vocês aqui, gente, esses cuidados não são pontuais. Deixo sempre muito claro para os pacientes, olha só, para você chegar num cenário desse, não foi por um acaso. Você chegou num cenário desse porque você tem vários fatores predisponentes, desde genéticos até fatores ambientais, e que vieram se acumulando com o tempo. Questões de estilo de vida, questões dos seus primeiros 1000 dias de vida, na verdade 1100, né? Desde a gestação, seus primeiros 3 anos, depois o que você veio sedimentando ao longo da sua vida. Então, assim, é um conjunto. Mais os fatores genéticos, daí você chegou aqui. Se você fizer algo pontual, melhora e depois esquece, você naturalmente vai voltar para esse problema aqui, tá? A correnteza vai te trazer para esse mesmo problema. Então, é começar agora e daqui para frente para sempre. Isso aí, por isso que a gente fala em estilo de vida, não são estratégias pontuais. Você adota, transforma isso em hábito e é daqui para frente sempre mantendo isso aí, tá bem? Acho que é isso. Se tiverem dúvida, mandem aí no WhatsApp. Mesmo com hipertensão é possível reverter? É possível reverter tudo, gente, tá? Lógico que cada quadro é um caso específico, não tem como eu falar aqui pra vocês que você pode ficar livre aí de determinado problema, porque eu não sei o que tem envolvido aí de fatores, né? Que vieram se acumulando, se depositando e acumulando para esse desfecho, mas assim, nós somos livres, tá? Qualquer problema que a gente tem, gente, é passível de solução. Agora a gente tem que ir nas causas. Será que tem alguma causa que é reversível? Se a causa for reversível, o problema também é. Ou às vezes algumas coisas são reversíveis, ou genética, por exemplo, não é reversível. Ok, genética não é, mas tem 80% das coisas, outras que de genética tá ali 20%. E as outras 80%? Então vamos mexer nas 80%. Porque se isso aqui tiver como mexer e a gente conseguir mexer nisso, o potencial que você tem de ficar livre de um problema é muito grande, tá bem? Ou se não ficar livre, pelo menos diminui, tá? Tudo isso, às vezes você diminui doses de medicação, você não consegue se livrar da medicação, mas você diminui a dose, já é muita coisa, tá? Porque diminuir a dose significa a atividade da doença diminuiu. E o seu potencial de saúde já aumentou, tá bem? Então, acho que é isso. Semana que vem teremos outro talk, tá? Com certeza eu vou lançar aqui na página ainda o tema. Falaremos muito mais ainda sobre inflamação. Espero ter ampliado a visão de vocês sobre esse problema da síndrome metabólica, né? Da visão inflamatória, da esteatose hepática, que está muito presente na síndrome metabólica, né? Sobre esses desfechos que podem vir depois e que a chave para a solução está na mão de vocês, tá bem? Obrigada aí quem pôde participar. Até a próxima.